Questão: o regulamento de pessoal da Embrapa, assim como o quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, é de competência exclusiva da diretoria executiva, sem necessidade de aprovação do Conselho de Administração. Comentário: errado. De acordo com o inciso 38 do artigo 29 do Estatuto Social da Embrapa, o Conselho de Administração deve aprovar o regulamento de pessoal, o quantitativo de cargos, planos de cargos e salários, benefícios e programas de desligamento de empregados. Questão: a Embrapa deseja patrocinar um plano de benefícios de previdência complementar. Antes de formalizar o patrocínio, a empresa precisa da aprovação do Conselho de Administração. Comentário: certo. O inciso 39 do artigo 29 do Estatuto Social da Embrapa determina que o Conselho de Administração deve aprovar o patrocínio a plano de benefícios, caso a adesão seja para uma entidade fechada de previdência complementar. Questão: a diretoria executiva da Embrapa tem total autonomia para avaliar os relatórios da auditoria interna sobre as atividades das séries, sem a necessidade de manifestação do Conselho de Administração. Comentário: errado. Segundo o inciso 40 do artigo 29 do Estatuto Social da Embrapa, compete ao Conselho de Administração manifestar-se sobre o relatório apresentado pela diretoria executiva referente à auditoria interna sobre as atividades das séries. Questão: no início de cada ano, o Conselho de Administração da Embrapa deve identificar a existência de ativos não essenciais à operação da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los. Comentário: certo. O inciso 41 do artigo 29 do Estatuto Social da Embrapa estabelece que cabe ao Conselho de Administração identificar ativos não de uso próprio e avaliar a necessidade de sua manutenção. Questão: a definição das atribuições dos diretores executivos que não estão previstas no Estatuto Social deve ser feita exclusivamente pela diretoria executiva, sem necessidade de aprovação do Conselho de Administração. Comentário: errado. Conforme o inciso 42 do artigo 29 do Estatuto Social da Embrapa, cabe ao Conselho de Administração aprovar as atribuições dos diretores executivos que não estão previstas no Estatuto Social. Questão: o Conselho de Administração da Embrapa deve publicar a carta anual, explicando seus compromissos com políticas públicas, exceto quando as informações forem estratégicas e sua divulgação puder prejudicar a empresa. Comentário: certo. O parágrafo único do artigo 29 do Estatuto Social da Embrapa determina que informações de natureza estratégica, cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa, estão excluídas da obrigação de publicação da carta anual. Questão: durante uma reunião do Conselho de Administração da Embrapa, o presidente do órgão decidiu, por conta própria, modificar o regimento interno do Conselho para incluir novas regras de governança. Diante disso, os conselheiros questionaram a legalidade da decisão, mas o presidente alegou que, por estar à frente do órgão, tinha competência para alterar tais regras sem necessidade de aprovação colegiada. Comentário: errado. Compete ao presidente do Conselho de Administração presidir as reuniões e garantir o cumprimento do Estatuto Social e do regimento interno, mas ele não pode, unilateralmente, modificar tais normas sem aprovação do próprio Conselho. Questão: o presidente do Conselho de Administração da Embrapa recebeu um ofício do Ministério da Agricultura e Pecuária solicitando esclarecimentos sobre a estratégia da empresa em relação a pesquisas agropecuárias. Diante disso, ele interagiu diretamente com os representantes do acionista controlador para fornecer as informações solicitadas, garantindo que a orientação geral dos negócios estivesse alinhada ao interesse público. Comentário: certo. Compete ao presidente do Conselho de Administração interagir com o Ministério da Agricultura e Pecuária e os representantes do acionista controlador para esclarecer questões relacionadas à orientação geral dos negócios e ao interesse público, conforme previsto na Lei nº 13.303 de 2016. Questão: um grupo de acionistas minoritários da Embrapa solicitou ao presidente do Conselho de Administração uma reunião para discutir questões relacionadas à estratégia da empresa e à governança corporativa.
No entanto, o presidente recusou o pedido, afirmando que a interação entre acionistas e o conselho ocorre exclusivamente por meio da Assembleia Geral. Comentário: errado. Compete ao presidente do Conselho de Administração estabelecer canais e processos de interação entre os acionistas e o conselho, especialmente em questões de estratégia, governança, remuneração e sucessão. A recusa em dialogar com os acionistas minoritários pode ferir princípios de transparência e governança corporativa. Questão: durante uma assembleia de acionistas da Embrapa, o presidente do Conselho de Administração foi questionado sobre a sucessão dos conselheiros e diretores. Como resposta, ele afirmou que essa questão não era de sua alçada e que os acionistas deveriam tratar diretamente com a diretoria executiva da empresa. Comentário: errado. Cabe ao presidente do Conselho de Administração estabelecer processos de interação entre os acionistas e o conselho, incluindo temas como sucessão e formação do próprio conselho. Dessa forma, ele tem o dever de atuar como facilitador do diálogo sobre essas questões. Questão: durante uma reunião interna da diretoria executiva da Embrapa, o diretor de finanças afirmou que a responsabilidade pela elaboração do orçamento anual da empresa cabia exclusivamente ao Conselho de Administração, cabendo à diretoria apenas sua execução. Comentário: errado. Compete à diretoria executiva elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar sua execução, respeitando as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração. Questão: a diretoria executiva da Embrapa, preocupada com a sustentabilidade dos negócios e riscos estratégicos, elaborou um relatório gerencial com indicadores de gestão para acompanhar esses aspectos e tomar decisões informadas. Comentário: certo. A diretoria executiva deve monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!